Como eu te falei no vídeo 1, a gente só consegue mudar aquilo que percebemos. E aí eu comecei a perceber na minha história que eu tinha dificuldades de aceitar o diagnóstico de esclerose múltipla. Como eu não aceitava, eu ficava lutando com isso. Por isso também eu tive muitas reações no tratamento. Então eu tomava as injeções, me davam muitas reações e essas reações deixavam marcas no meu corpo. E quando alguém me perguntava sobre essas marcas, eu fingia que não era nada, dava uma desculpa, falava que era alergia, porque no fundo eu não queria encarar a realidade, a verdade que estava acontecendo comigo. Era tão difícil aceitar. Eu não queria aceitar que eu estava em um processo de tratamento de esclerose múltipla. E qual o problema? Tá vendo que quando a gente está no meio do furacão, a gente acha que é o fim do mundo? Eu também achei que era o fim do mundo, porque no fundo, eu achava que a esclerose múltipla definia a minha identidade. Então a esclerose múltipla estava dizendo para mim que eu era um defeito, que precisava ser consertado com as injeções. Essa era uma crise minha, era um conflito. Eu não sei qual conflito que você está passando, mas se você ficar nesse conflito, ficar nesse furacão, não olhar para ele, não aceitar, não buscar possibilidades, você vai continuar achando que é o fim do mundo e você pode acabar se perdendo. Eu olhei para isso de forma diferente porque eu percebi que foi o primeiro vídeo, eu te explico isso, e agora eu estava passando pelo processo de aceitar. E o meu problema em aceitar é porque eu percebi que eu achava que eu era um defeito, que eu era defeituosa. E como que eu vi isso? Por incrível que pareça, eu sempre falo para as pessoas, nada acontece por acaso. E em uma conversa familiar, uma pessoa falou para mim, você é um defeito, né? Você tem um defeitinho. E quando a pessoa falou isso, aquilo mexeu muito comigo, porque era uma ferida minha. Eu também sempre falo isso, se algo mexeu com você, dá uma analisada, provavelmente tem uma ferida. Por isso que dói. E quando a pessoa disse isso, doeu. E aí eu comecei a enxergar, eu tomei consciência de que eu estava me achando defeituosa. Por isso era tão difícil aceitar o diagnóstico. Porque aceitar o diagnóstico era assumir que realmente eu tinha um defeito. Percebe o conflito? Ele parece ser superficial, mas ele é profundo. E aí você pode estar me perguntando, como você acessou tudo isso? Autoconhecimento. Parar para perceber o que está dentro de você. Por isso a gente sempre fala algo que não é clichê. O que a gente sempre fala é, as respostas estão dentro de você. Somente quando eu enfrentei isso e aceitei de uma vez por todas, eu comecei o processo de transformação de mente. Por isso, eu te incentivo, assim como eu fiz comigo mesmo, a não esconder as suas marcas, não esconder a sua história. A minha história na verdade, né, que existe um diagnóstico de esclerose múltipla, mas esse diagnóstico, ele não é a minha identidade, então por que eu tenho que esconder esse diagnóstico? Eu confesso que quando eu comentei com algumas pessoas que eu iria tornar público a minha história, alguns disseram, pra que isso? Porque ficaram receosos de julgamentos, de críticas, e de verdade, elas sempre vão existir. E aí eu preferi escolher o que eu realmente olhar, as críticas ou a oportunidade que eu teria para fazer diferença, né? Para fazer algo novo. E isso eu vou te contar no passo 3, que é no próximo vídeo. Mas ainda voltando sobre esse assunto, eu quero te dizer que é muito importante você olhar para suas marcas, olhar para sua história, não escondê-la. Qual é a sua história? O que você carrega? O que você conseguiu passar e venceu? André, não venci nada. Isso é uma mentira. Você vence sim, diariamente vencemos. Só que a questão é você olhar para a sua dor, para buscar solução, isso é positivo. Ou olhar para a sua dor para ficar justificando. Ou então ficar se frustrando mais ainda. Dando mais informações para provar por que você é do jeito que você é. Aí não funciona. A sua dor, ela serve, né? Ela é positiva para quando você usa ela para te impulsionar a algo, para te movimentar. Por isso que a dor, ela não precisa te matar. Eu sempre falo isso, que a dor não mata, mas a dor ensina. A dor não mata, mas ela fortalece. Só que tudo isso depende, primeiro, de você ver essa dor, ou seja, percebê-la, que é o primeiro vídeo. Segundo, aceitar essa dor, parar de fingir que ela não existe,
parar de fingir ou se esconder, não querendo encarar essa situação que hoje é real, hoje é fato e ela não te mata. E terceiro, que é o próximo vídeo, você precisa, assim como eu precisei, escolher o que você vai fazer com o que a sua história construiu, com o que você construiu na sua história. Lembre-se, a sua história não é ruim, depende de como você a vê. A sua história, ela te fortalece, mas se você olhar de uma vez por todas para ela, ou seja, se você aceitar, resumindo, aceite o que você está passando, aceite que as opções que você escolheu até agora foram as que você dava conta, e tá tudo bem, não é o fim do mundo. Para de achar que isso tá te matando, que isso é o fim do mundo. Tem solução, só que a solução é daqui para frente, por isso, escolha. E seu caso, qual que é? Você está aceitando a sua história ou você continua lutando com ela? Eu escolhi parar de lutar e aceitei que existia um diagnóstico de esclerose múltipla e estava tudo bem. Eu decidi olhar para os meus conflitos e buscar na transformação de mente resolvê-los. E é isso que eu quero te mostrar, que assim como eu fui vencedora, você também é vencedor. Eu sei que diante da situação parece que você não é, mas eu quero te dizer, você é vencedor.